Fala pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai resolver aqui no caso, né, um problema que eu já estava devendo a vocês, que é a continuidade do curso de cálculo. A gente vai falar hoje sobre integrais, né, a segunda parte do vídeo. No vídeo 1, né, que já está com um tempinho, né, eu vou tentando aos poucos pegar o time, tá, para colocar os vídeos. Mas enfim, no vídeo 1 a gente falou sobre a parte mecânica da integral, né? Aqui, no caso, a gente vai focar sobre o conceito geral. O que significa, de fato, uma integral e por que que ele é tão importante dentro do cálculo. Então, vamos lá. A ideia é a seguinte. A gente tem figuras, né, dentro da geometria plana, né, que são simples para você poder calcular uma área, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o círculo, né, o retângulo. Então aqui são figuras fechadas muito óbvias de você calcular então a área. Então se você tem aqui um círculo, né, a ideia de calcular o círculo é que eu tenho que pegar a medida então do raio, né, e aí utilizar a formulinha clássica, né, π vezes o raio ao quadrado. Se eu tenho um retângulo, então basta saber a medida, né, da base e eu também saber a medida da altura. Então a área aqui fica fácil de calcular como sendo o produto da base vezes a altura. Então tem certas figuras, né, que são muito óbvias de você poder calcular uma área. Só que existem também figuras desse tipo aqui, né? Aqui a gente tem uma curva que não é tão simples de você poder calcular. Então, qual seria então a área dessa figura aqui, né? Qual seria a área dessa figura? Então, para esse tipo de situação é que o cálculo, né, dentro do cálculo, que existe então o conceito de integral. Então, a ideia, né, parte do seguinte princípio: quando é sempre matemática, é sempre assim, né? Quando aparece um problema novo, né, e você tem que resolver esse problema, a ideia é simples. Você pega esse conceito novo, esse problema novo, e tenta modelar, transformar em um problema que você já resolveu antes. É sempre dessa maneira que as teorias matemáticas vão surgindo. Então aparece uma coisa nova, então você pega, para poder resolver essa coisa nova, você vai utilizar de certos princípios, né? De certos conceitos, de outros problemas que você já resolveu. Então aqui a gente tem uma curva, tá? Essa curva é justamente a área que eu coloquei, né, no slide anterior, e eu quero descobrir, né, qual o valor dessa parte aqui, né? Que eu estou achurando aqui. Então, a ideia é muito peculiar. Eu vou pegar então essa figura e vou transformar ela em uma figura que eu conheço, uma figura muito simples de calcular, que é um retângulo. Então, se eu tenho dentro do plano cartesiano, né, esse intervalo aqui, ó, entre A e B, e aqui eu coloco a minha função, né, a curva tem a função tem essa curva aqui, eu quero calcular a integral. Então, nesse caso, quando estou calculando uma integral de uma função, eu estou calculando então a área, certo? A área que essa curva faz aqui em relação ao eixo x, né? E aí, para fazer essa área, eu vou me basear em uma outra figura que eu conheço, que é retângulo. Então, é como se eu pegasse então essa parte da curva e dividisse em vários retângulos. E aí, em seguinte, eu vou pegar essa ideia, né, e colocar de forma como se fosse de forma infinita. Então eu estou pegando essa área aqui, ó, e dividindo em vários retângulos menores, beleza? Até a exaustão. Então o conceito inicial, que eu tinha uma curva, uma figura curva que eu não sabia como calcular. Agora eu peguei essa área, essa figura e dividi em vários retângulos. Agora, cada retângulo desse, eu posso calcular uma área, porque eu sei quem é a base e quem é a altura. Então, eu vou somar todos os retângulos. Então, quando eu somar todos os retângulos, eu vou ter, então, a área, que é a minha integral.
Então, o limite, né, a outra forma de você fazer essa notação. Então, o que seria um integral, né? Um integral de uma função fx dx, né? Entre o intervalo a e o intervalo b. Então, a integral dessa função nada mais é do que o limite, né, dessa soma, que no caso esse símbolo aqui significa a somatória, né? Então, aqui eu tenho a soma das áreas de cada intervalo, de cada subintervalo, tá? Lá no eixo x. Então, aqui a gente tem uma propriedade muito simples, que no caso aqui eu posso colocar até de forma gráfica, né? Porque fica mais até intuitivo, né? Então, aqui eu estou pegando, o que esse gráfico está me dizendo, né? Esse gráfico diz o seguinte: eu tenho um integral de uma soma de funções, eu tenho duas funções aqui. Eu poderia ter pego mais de duas, três, quatro, por aí vai. Coloquei só duas para dar ideia. Então, eu tenho aqui a integral da soma dentro do intervalo A e o intervalo B. Então, se eu tenho a integral de uma soma, eu posso pegar essa soma e dividir em duas partes, em duas parcelas. A primeira parcela pegando o intervalo A a B, mesma coisa da função f, mais, no caso, a outra integral g do intervalo de A a B. O que eu estou colocando é isso daqui, tá? Eu tenho aqui a função, o gráfico da função f, que é essa parte aqui, ó, rosa. Eu tenho o gráfico da função g, que é essa parte azulada. E o que seria a soma das duas funções? Seria já essa parte, seria o gráfico dessa parte aqui, ó, amarela, que é justamente a junção da função f com a função g. Outra propriedade também, eu tinha colocado isso no slide anterior, né, só para reforçar, que quando você tem uma constante, né, que multiplica a função, então dentro da integral, né, essa constante aqui eu posso simplesmente colocar para fora da integral e aí a gente resolve, foca, né, apenas na integral da função. Então, se a gente tem uma função f, que é uma função integrável dentro do intervalo fechado AB, onde c está entre a e b, então o que a gente vai ter, né? Seguinte, eu tenho um intervalo fechado entre um número e o outro e eu vou colocar um terceiro número entre esse intervalo. Então, se eu for fazer a integral da função f entre a e b nada mais é do que a integral da função f de a a c mais a integral de f do intervalo de c até b. O que eu estou falando aqui é o seguinte, né? Eu tenho aqui, ó, a curva, né? A função f, ela me dá essa curva aqui, beleza? E aí eu quero calcular essa área. Lembrando, né, galera? Área, quando eu falo de área, eu estou falando de integral. Então, a integral, como aqui eu tenho um intervalo entre A e B, um intervalo fechado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, um terceiro número, que eu vou chamar de C, beleza? E aí é como se eu estivesse dividindo em dois pedaços. Então, eu vou ter um intervalo entre A e C, que é esse daqui, vou chamar de 1. E eu vou ter também um outro intervalo de C até B, que é esse outro aqui, ó, esse azul mais claro, que eu vou chamar de 2. Então, a integral da função toda, né, de A até B, eu posso fazer por parcelas. Eu posso dividir, no caso aqui eu dividi em duas parcelas. Então, eu vou dividir a primeira parcela entre A e C, e depois a parcela de C até B. E aí, quando eu fizer as duas, eu somo, então eu vou ter integral completa. E era essa a ideia que eu queria passar no vídeo de hoje. Lembrando que a gente vai reforçar isso com a lista de exercícios, beleza? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado e até a próxima.